Olá, queridos, tudo bem? Professor Welleson aqui. Aquele abraço para todo mundo. E hoje nós vamos continuar nossa disciplina. Lembrando que a nossa disciplina é Medicina Nuclear e Radioterapia. A gente já deu essa vista, mesmo que tenha sido superficial, da medicina nuclear. E nós vamos agora começar a estudar um pouco a radioterapia. A gente vai ver que existe uma relação bem próxima é, desses dois segmentos médicos, né? Desses dois processos de terapia e de diagnóstico médico. Então é o seguinte, eu trouxe aqui esse slide bem rápido, esse slide que só 6 slides, tá? Então é um material bem rápido, é um material do INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer, ou de Câncer. A gente sabe que é um órgão muito respeitado no Brasil, o INCA, e a gente tem hospitais de referência no Brasil, que são organizados pelo INCA, especialmente o Hospital de Barretos, né? A gente conhece. Para quem estuda a área da saúde, ou para quem já passou como paciente, ou teve algum parente, algum conhecido como paciente, deve conhecer esses hospitais que são, de fato, referência para essa patologia tão complicada que é o câncer, né? E é claro que não tem como falar de radioterapia sem falar de câncer, até porque a radioterapia ela é o exame, é um tipo de exame não, de tratamento, de terapia, justamente para o câncer. E aí eu peguei esse material aqui rápido, um material mais de divulgação mesmo, para a gente ter uma visão geral do que é radioterapia, nessa aula que vai ser bem básica e introdutória, do Dr. Hércules Douglas, que ele é representante, né, um dos representantes em Teresina, no Piauí, do INCA. E aí ele fez esse material aqui de divulgação. Por ser um material de divulgação, um material bem superficial, eu vou falar no geral, para a população em geral, o que você precisa saber de básico do que é radioterapia. E aí depois, nas próximas aulas, a gente vai começar a aprofundar num nível mais técnico e até superior. Beleza? Vamos lá, passando o nosso slide aqui, deixa eu diminuir aqui o meu vídeo, para que a gente foque aqui no mais importante que é a aula. Então, o primeiro conceito de radioterapia, ele vai ser basicamente conceituado como uma especialidade médica que utiliza radiação ionizante com fins terapêuticos, fundamentalmente pela destruição de células malignas. Gente, só esse primeiro conceito aqui, ele já nos daria uma margem para algumas discussões históricas. A gente sabe, eu já falei isso redundantemente em nossas aulas, que nós, como técnicos em radiologia, e todo mundo que usa radiação para qualquer fim, sofre daquilo que eu sempre chamo de preconceito histórico, né? A palavra preconceito, hoje virou moda falar de preconceito no Brasil e muitas das vezes ela é usada de forma errada. Então, preconceito é quando você conceitua, você acha que conhece uma coisa antes de você de fato conhecer, antes de você ter contato com essa coisa. E é isso que aconteceu, porque vocês lembram lá das primeiras disciplinas que a gente viu sobre a história da descoberta da radiação por William Conrad Roentgen, também pelo casal Curie, Pierre e Marie Curie, Henri Becquerel. Então, todos esses grandes nomes aí da história da radiação, do estudo da radiação, todos eles morreram por patologias causadas por radiação, especialmente câncer, né? E isso acabou fazendo com que as pessoas tivessem medo da radiação ionizante, certo? E de lá para cá, até hoje, nós temos sofrido esse preconceito. Toda vez que você fala que você faz radiologia, que você vai trabalhar com raio-x, principalmente, com radiografia, as pessoas ficam com medo, dizendo que você vai ficar infértil, homem ou mulher, que você vai ter câncer, que você vai morrer cedo, que você vai ter problemas cardíacos, problemas cefálicos, etc. Então, a gente tem que, geralmente, quando é uma pessoa que vale a pena, a gente tem que sentar com a pessoa e explicar para ela todo o conceito, todo o contexto, para que elas venham entender que não é isso. Hoje em dia, a gente conhece a radiação, sabe quais são os riscos e quais são os perigos também. E aí, a partir daí, a gente consegue ter uma vida perfeitamente saudável trabalhando com radiação. E o mais legal disso tudo, que eu sempre costumo ressaltar, é que aquela radiação que a maioria da população ainda acha que causa câncer, e de fato causa quando ela é utilizada sem nenhum tipo de proteção, certo? Mas essa radiação que causa câncer, hoje ela é utilizada em larga escala para curar o câncer. Então a gente conseguiu
meio que virar o jogo, né? Então, as pessoas tinham medo de usar radiação por conta da possibilidade de o paciente adquirir uma neoplasia, né? Um câncer, um tumor maligno. Hoje em dia, nós curamos esse próprio tumor usando a própria radiação, que até então era causadora. Daí a expressão, gente, radioterapia. Então, terapia, todo mundo já sabe o que é o tratamento de uma determinada patologia, e rádio é porque a gente vai usar radiação ionizante, porque foi uma sacada muito interessante dos cientistas. Se a gente já estudou a radiação e percebe que a radiação X, ela prejudica, ela mata as células boas, então ela também pode matar, pode prejudicar as células ruins. A radioterapia nada mais é do que uma radiação direcionada para as células ruins, e eu vou acabar conseguindo matar as células de um tumor a partir do uso da radiação. Uma sacada muito bem feita. É claro que isso, falando assim oralmente, é muito simples, mas precisou de um nível de estudo gigantesco para que isso ocorra bem. Porque, imagina, tem um tumor na mama, por exemplo, de alguém, só que, além desse tumor, o restante da mama está saudável. Eu não posso largar radiação na mama por completo se eu quiser salvar um pedaço dessa mama, certo? Então, eu vou ter que calcular aonde é que aquele raio vai perfeitamente para que ele atinja apenas as células que são danosas à nossa saúde, certo? Então, a gente vai falar bastante sobre isso quando estiver aprofundando sobre radioterapia, mas, basicamente, o conceito é essa especialidade médica que usa a radiação com fins terapêuticos. Então, é isso. O que a radioterapia faz? O que é radioterapia? A radioterapia, numa linguagem bem simples, é isso. Eu uso radiação ionizante para curar, para tratar, com fins terapêuticos. É basicamente isso. Aí nós temos também, gente, a sinonímia, certo? Radio-oncologia e terapia com radiação. A gente vai falar bastante sobre oncologia, porque desde o começo da aula eu falo que a principal função da radioterapia é terapêutica, certo? Mas quando a gente fala em terapêutica, em tratamento, nós estamos falando de uma patologia, e essa patologia geralmente é o câncer. Então não tem como a gente falar de radioterapia por completo sem envolver diretamente a oncologia. A oncologia, espero que a essa altura do curso todo mundo saiba que é uma especialidade médica que vai, o próprio nome já está falando, ela é especializada na área do diagnóstico e tratamento de câncer. Então, a gente sabe que na medicina, cada médico tem sua especialidade, né? Tem um clínico geral, que ele vai cuidar lá de emergência em tudo, mas tem um cara que vai se especializar em sistema digestório, e tem o endocrinologista, tem o ortopedista, nós temos o cirurgião, nós temos o neurologista, etc. E a oncologia, o oncologista, ele é responsável por diagnosticar e tratar o câncer, seja ele qual for. E aí é o seguinte, a radiação em radioterapia. Quais são os tipos de radiação? Mais uma vez, a gente vai ressaltar que a essa altura do curso, nós já saibamos o que é radiação X e o que é radioatividade. Saibamos também que, além da radiação, nós temos a radiação X, nós temos outros tipos de radiação diversos. O que nós vamos utilizar, as radiações que usamos em radioterapia, é a radiação gama, que é produto lá da radioatividade, né? Quem relê a história lá de Marie e Pierre Curie, vão dar uma olhada direitinho sobre isso. Radiação gama, elétrons e raio-x. É o seguinte, essas aqui são as radiações que nós utilizamos em radioterapia. Raio-x, eu espero que todo mundo saiba como é que ele é produzido, quais são os males que eles podem causar, etc. A gente sabe que o raio-x ele é o elétron, né, sendo acelerado, batendo lá no anodo, se espalhando, 99% calor, 1% raio-x, todo mundo lembra disso aqui. A radiação gama, ela também é uma radiação ionizante e com comprimento de onda menor, então ela tem uma capacidade de penetração maior que os próprios raios-x. E os elétrons, gente, elétrons é a carga, é uma partícula subatômica, certo? Que tem carga elétrica negativa, por convenção. E a gente sabe que os elétrons têm a ver com eletricidade, de fato. E a gente sabe também que para gerar raio-x é preciso de elétrons. Vamos lá. Radiação gama, gente, ela é uma radiação nuclear, ela é gerada no núcleo, tá? Quando tem aquele amontoado de prótons e nêutrons.
E só que os elétrons e os raios-x, eles são só atômicos, mas são feitos na eletrosfera. Vocês podem revisar a nossa aula de conceitos aplicados à radiologia e física médica. Quais são as modalidades de radioterapia? Gente, mais uma coisa aqui, ó. Já falei. Hoje a nossa aula vamos dar um geral sobre radioterapia, mas depois a gente vai estudar mais a fundo, ver o que é sinonímia exatamente. Nós vamos estudar um pouco mais sobre oncologia. Nós vamos tratar um pouco mais específico, mais uma vez, uma revisão sobre radiação gama, sobre elétrons e raio-x. Nós estamos dando uma visão superficial para saber o que de fato é radioterapia. E aí depois a gente vai voltar para aprofundar um pouco mais a nível técnico e, em alguns casos, a nível superior. O tecnólogo. Certo, nós temos duas modalidades de radioterapia. Nós temos a teleterapia e a braquiterapia. A teleterapia também é chamada de radioterapia externa e a braquiterapia é chamada de radioterapia interna. A gente vai relembrar lá da medicina nuclear na braquiterapia. Então, a teleterapia ela é a modalidade de radioterapia em que a fonte de radiação encontra-se em uma certa distância da área a ser tratada. Então, imagina uma ampola de raio-x, você vai jogar esse raio direto no paciente. Isso é teleterapia. Você vai queimar aquele... vou falar a expressão queimar numa linguagem bem simples, tá, gente? Então, a gente vai queimar aquele tumor jogando a radiação de fora para dentro do corpo. Como se fosse um exame, mas com a função, de fato, de prejudicar as células cancerígenas. A braquiterapia é o contrário. Uma modalidade de radioterapia em que a fonte de radiação encontra-se a uma pequena distância da área a ser tratada. Certo? Então, o tumor, por exemplo, tem um tumor tumor ósseo, na perna, no fêmur, imagina. Então, aquele material radioativo ele vai ser colocado na perna do paciente. A gente viu isso em medicina nuclear, certo? O paciente ele vira uma fonte radioativa de fato. Braquiterapia, a gente chama isso de radioterapia interna, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso, mostrar exemplos de exames. A gente vai também se aprofundar mais no sentido de mostrar imagens, certo? Quais são as fontes radioativas mais utilizadas, tanto na teleterapia quanto na braquiterapia. Se essa radiação ela é artificial ou radioatividade natural, vamos falar sobre tudo isso, tá? Então, aqui nós temos esses últimos slides aqui, falando mais ou menos um caminho que o paciente ele percorre desde a suspeita de qualquer tipo de tumor ou uma patologia qualquer, até o momento em que ele é submetido a uma terapia por meio de radiação ionizante. Então, primeiro, o paciente passa pelo oncologista. O oncologista é um médico especialista em diagnóstico e tratamento e terapia de câncer. Qualquer tipo de câncer, o oncologista é a especialidade dele. E aí, quando ele percebe que precisa de um tratamento, ele vai sugerir a quimioterapia e a radioterapia. Antigamente só existia a quimio, que tinha um processo que sozinho é um pouco mais lento do que os dois juntos, é claro. Duas cabeças pensam melhor que uma. Por outro lado, a gente vai observar que hoje em dia se usa bastante as duas opções de tratamento, tanto a quimio quanto a radioterapia. E a gente vai ver que a quimioterapia é mais geral, ela trata tanto do tumor específico como de metástases, vamos falar sobre isso quando estiver estudando um pouco mais a fundo sobre câncer. E a radioterapia é mais específica, ela vai direto naquele tumor. Então, se tiver, Deus me livre. Se o paciente lá tiver 10 tumores, nós vamos ter que fazer 10 sessões, uma direcionada para cada tumor. A quimio não, ela pode conseguir tratar todos de uma vez só. Por outro lado, é bem mais invasivo, o paciente sente bem mais efeitos colaterais. Tá. Então, o paciente, o tratamento radioterápico. Então, o paciente, ele pode passar tanto pela braquiterapia, que eu acabei de falar, que é aquela radiação interna, quando a fonte radioativa ela é colocada diretamente no tumor ou muito próximo dele, dentro do paciente. E nós temos o tratamento mais externo, que é o teleterapia. Esse teleterapia primeiro tem um simulador e depois tem um aparelho de fato. Esse simulador vai servir mais para fins de eu... como é que eu posso dizer? De eu criar um mapa do corpo do paciente. Imagina que eu tenho um paciente aqui mais forte e tenho um câncer no estômago, por exemplo. Tem outro paciente mais magro. Se você for olhar o formato geométrico
e a localização corporal daquele estômago num paciente vai ser completamente diferente do outro. Por isso que eu preciso analisar o paciente, fazer uma espécie de mapa corporal dele para que eu possa fazer uma teleterapia mais eficiente. Eu consigo encontrar, direcionar aqueles raios ionizados justamente para o tumor, para que eu atinja apenas as células cancerígenas e não as células que estão saudáveis. Isso aqui é um fluxograma. Certo? Fluxograma é tudo o caminho que pode ser percorrido pelo paciente no sentido de tratamento. Em raros casos, alguns dessas etapas podem ser ultrapassadas, podem ser puladas, podem ser antecipadas. Mas a grande maioria dos casos acontece nesse mesmo percurso perfeitamente. Nós estamos vendo aí. Então, primeiro é feita a avaliação da indicação médica, ou seja, o paciente precisa saber o que é melhor, se é quimioterapia sozinha, se é radioterapia sozinha, se é os dois tratamentos juntos, se de fato vai valer a pena. Tem casos que são diagnosticados com tanto tempo já de tumor que não vale mais nem a pena fazer algum desse tipo de procedimento, certo? Então, isso aqui tudo depende de uma avaliação clínica, de indicação médica. Depois tem todo um planejamento, e aí a confecção de proteção e acessórios específicos para aquele paciente, porque, como eu já falei, o mapa corporal de cada paciente ele vai distinguir de um para o outro. Temos todo um planejamento físico, o tratamento em si, que é o uso de radiação ionizante, revisões semanais e dosimetria. Essa questão de dosimetria a gente sabe que varia de paciente para paciente, né? E de tumor para tumor, de tamanho de tumor, da distância do foco, né? Da fonte radioativa. E esse slide, como eu já falei, ele está explicando para a população em geral o que é a teleterapia, o que é a radioterapia em geral, quais formas que elas são, que esse procedimento ele pode ocorrer. E hoje nós vamos ficar por aqui, apenas uma aula introdutória, e a partir da próxima aula, em breve nós estaremos postando, aí a gente vai começar a estudar um pouco mais sobre o câncer, como de fato que ele acontece, o que são metástases, como que a gente vai diagnosticar, como que você e eu, como técnicos de radiologia, podemos ajudar no tratamento com câncer, tanto na braquiterapia, quanto na teleterapia, na medicina nuclear em geral. Então, a gente vai estar a par de toda essa situação. E aquilo que eu sempre falo para você, gente, estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida em relação à aula profissional, fale lá no grupo ou fale no meu privado. A gente está aqui para discutir a qualquer momento. Na hora que eu tiver tempo de olhar, eu vou lá discutir com vocês para que a gente consiga ser mais eficiente em relação ao aprendizado. Um abraço para todo mundo e hoje nós ficamos por aqui.